E aí, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre análise dimensional. Dessa vez vou falar agora de algumas propriedades que vai auxiliar a gente a resolver os problemas, né? As questões. Uma delas que é mais importante de falar é que em uma fórmula todos os termos possuem as mesmas unidades. O que significa que igual soma igual. Então, por exemplo, uma fórmula que tem somas, né? Um termo somando o outro, esses dois termos, eles possuem obrigatoriamente as mesmas unidades. Tanto de um lado da equação como do outro lado da equação. Então, por exemplo, você nunca vai ver isso aqui. Sei lá, 1 metro por segundo mais 3 metros por segundo quadrado. Eu tenho esses dois termos cujas dimensões são diferentes, enquanto um representa velocidade e outro representa aceleração. Não tem como, impossível, eu somar esses dois termos, seja lá onde isso fosse aparecer. Para eu poder somar, eles deveriam ter a mesma unidade. Ou nenhuma unidade. Quando um número, quando um valor ele não tem unidade, ele é adimensional. A gente vai falar isso daqui a pouco. São valores que são números puros, né? Constantes e valores que números puros. Então, para mostrar a validade dessa propriedade, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a equação de Bernoulli. Vou pegar aqui uma equação. A equação de Bernoulli, que associa a pressão, velocidade, né, entre dois pontos de um escoamento de um líquido não viscoso e compressível, que é dado por P1 mais μ, que seria a densidade, GH1 mais μ V1 quadrado sobre 2 igual a pressão no ponto 2 mais a densidade, G, a altura no ponto 2 mais densidade vezes velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2. A soma desses termos, né, é constante. Vale para qualquer... Essa relação é válida para qualquer dos pontos de um escoamento. Certo. Todos os três termos dos dois lados da equação possuem é, as mesmas unidades. Vamos mostrar isso? Vou mostrar isso deixando em função das grandezas fundamentais, né? Que é M, L e T. Tem a temperatura e a corrente elétrica, mas aqui não entra porque essa θ, que é a temperatura, só entra em termologia, e corrente I só entra em eletricidade. Por enquanto aqui a gente só vai trabalhar na parte de mecânica, a gente só usa massa, comprimento e tempo. Então, pressão, que é esse P, e esse também, outra coisa é que é muito importante você conhecer aonde se aplica a grandeza que você vai estar estudando. Você tem que conhecer alguma relação com ela e outras grandezas. Por exemplo, pressão, por definição, é força sobre área. Mas também pressão, ela aparece, por exemplo, no estudo dos gases, PV-nRT. Mas aí a equação já é muito complexa, vai ser mais trabalhoso. Vamos trabalhar com uma forma mais simples, né? Pressão aparece nessa equação aí, por definição, que é força dividido pela área. Então, como é que fica a pressão em função das grandezas fundamentais? Pressão, unidade de pressão é igual às unidades de força sobre as unidades de área. Ó,
Força, a gente sabe que é massa vezes aceleração. A gente viu no vídeo anterior, né? Vamos relembrar. Força é massa, que é a grandeza fundamental m, vezes aceleração. Aceleração no SI é metro por segundo quadrado. Então, no caso, é unidade de comprimento sobre unidade de tempo ao quadrado. Comprimento sobre tempo ao quadrado. Aliás, vou deixar dessa forma aqui, vezes t elevado a menos 2. A área como é que a gente mede? A gente mede por centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Tudo isso são valores de área, unidades de área. Ou seja, é a unidade de comprimento ao quadrado. Então vamos ter que, ó, pressão, as unidades de pressão é massa, L elevado a menos 1, vezes tempo elevado a menos 2. Ok. Vamos pegar outro termo da equação de Bernoulli. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Agora, μgh1. μgh1. Esse termo da equação, ela tem as mesmas grandezas fundamentais que a pressão. Olha só. Então, é unidade de densidade vezes unidade de aceleração da gravidade vezes unidade de altura. Unidade de densidade no SI, no Sistema Internacional, é quilograma por metro cúbico. De toda forma, aparece em litros também, mas litros não representa uma grandeza fundamental. Então só temos o metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, que é a grandeza de comprimento, né? É o cubo. Então é massa. Vou colocar massa, unidade de comprimento ao cubo, vezes a aceleração da gravidade é a mesma da aceleração normal, que é massa, né, no sistema internacional é massa por segundo ao quadrado, massa não, desculpa, metro por segundo quadrado. Então é metro, que é a unidade de comprimento, por unidade de tempo ao quadrado, vezes a unidade de altura. Altura é comprimento, que é L. Então, μgh, em função das grandezas fundamentais, é igual a m. Bom, aqui L vezes L dá L ao quadrado. L ao quadrado sobre L ao cubo é L elevado a 2 menos 3, que dá L elevado a menos 1, vezes T elevado a menos 2. Então, tá vendo? Tanto pressão quanto o termo μgh, eles têm as mesmas unidades, né? Que é massa, comprimento e tempo. Todos eles com seus respectivos expoentes, que são iguais, né? Então, para somar dar certo, para haver a soma, os termos têm que estar na mesma unidade, tanto de um lado da equação como do outro lado também. Então isso vai ser muito importante na hora de resolver problemas. Segunda coisa aqui que a gente tem que se ligar: uma constante não possui unidades. Uma constante, portanto, ela é adimensional. Adimensional, como falei, é um número puro que durante nossas resoluções a gente simplesmente pode ignorar. Uma constante k, por exemplo, ela pode ser representada em função
das grandezas fundamentais, assim, ó, uma grandeza K, que é K uma constante, pode ser falada assim: massa elevada a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. A gente sabe, né, que tudo elevado a zero é 1, então isso aqui daria 1. E 1, como a gente sabe, a gente pode simplesmente ignorar numa conta, né, se caso estiver multiplicando. Então, por exemplo, aqui, é, na, 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 no cálculo de, das unidades da energia cinética, como é que é? Como é que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética é dado por 1/2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Temos que esse 1/2 ela é uma constante, é um número puro que não possui unidade. Então, quando eu for calcular as unidades da energia cinética ou de qualquer outra energia que seja dada em joule, como é que vai ficar? Eu vou usar apenas unidade de massa e da velocidade ao quadrado. Eu ignoro a constante, ok? Ela não vai aparecer no estudo das unidades. Então, energia, a grandeza da energia fica em função do que? Massa e velocidade ao quadrado. Massa é massa é unidade de massa, m. Velocidade é metro, não é si, é metro por segundo, que na grandeza fundamental fica comprimento por tempo, porém está ao quadrado. Ó, comprimento por tempo ao quadrado. Então, resolvendo aqui, eu tenho que a grandeza de energia é massa vezes L ao quadrado vezes T elevado a menos 2. Então, toda energia a gente sempre calcula em joule. Em joule. Em mecânica, né, a gente vai calcular toda a energia em joule. Trabalho também é dado em joule. Então, tanto o trabalho como a energia potencial, como a energia cinética, em função das grandezas fundamentais, sempre vai ser essa aqui. Ok? Então, dito isso, a gente pode fazer vamos fazer agora aqui uns exercícios para pôr em prática, né? E praticar mais esse assunto. É o seguinte, quem quiser tentar, antes de eu começar a fazer, dá uma pausa e tenta por si só encontrar as dimensões dessas grandezas aí. Letra A, energia potencial gravitacional. B, resistência elétrica. C, coeficiente de atrito. D, carga elétrica. Então, quem quiser tentar... E tem a letra F, que é o campo magnético. Então, quem quiser tentar, dá uma pausa aí e faz ok. Bom, agora eu vou fazer. Energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional também é dada em joule. Esse joule eu posso achar de várias maneiras, como no trabalho, que é força vezes distância, na energia cinética, na energia potencial gravitacional. Eu já tinha feito antes achando em função, né, a partir da energia cinética. Agora eu vou fazer aqui em função realmente da fórmula da energia potencial gravitacional, para vocês verem como se chega no mesmo resultado. Então, a energia potencial gravitacional, a fórmula é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, né? Em relação a algum nível de referência. Então, energia potencial, a grandeza é massa
Aceleração da gravidade vezes altura. Massa é massa, que é o m. Aceleração da gravidade é uma aceleração que é unidade de comprimento sobre tempo ao quadrado. No SI ficaria metro por segundo quadrado, vezes unidade de altura, que é comprimento, vezes L. Então, eu vou ter que a energia potencial é igual a massa vezes L ao quadrado vezes T elevado a menos 2. Viu? O mesmo que na energia cinética. Massa L ao quadrado, tempo elevado a menos 2. Resistência elétrica. Na resistência elétrica, a gente vai adquirir mais uma grandeza fundamental, que é a corrente, simbolizada por I. Então, onde é que aparece a resistência elétrica? Resistência elétrica, ela aparece na lei de Ohm, né? Na lei de Ohm, que é potencial elétrico é igual a resistência vezes corrente elétrica. Então vamos ter que grandeza R vezes as dimensões da grandeza I. Beleza. E a gente tem a corrente elétrica, que é o I maiúsculo. Bom, potencial elétrico. Potencial elétrico a gente vai ter que descobrir. Olha só. Potencial elétrico também aparece naquela forma. Por definição, potencial elétrico é igual a energia potencial sobre carga elétrica. Ok? Então, potencial é igual a energia. Olha só. Energia, onde quer que ela apareça, energia é dada em joule. Então, em função das grandezas fundamentais dessa energia, a gente já calculou no item A, que vai ser ml ao quadrado vezes t elevado a menos 2. Bom, e carga. Como é que agora a gente encontra a da carga? Uma relação que a gente pode achar carga é na da corrente elétrica, né? Corrente elétrica é igual a carga sobre intervalo de tempo, né? Corrente elétrica a gente sabe que é a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção de condutor durante um determinado intervalo de tempo. Então aqui a gente vai ter que carga, a grandeza carga é corrente vezes o tempo, o intervalo de tempo. Ok? E aí a gente pode ir substituindo. Vamos substituir aqui em cima. Vai ficar potencial elétrico, que é energia sobre carga elétrica, que é I intervalo de tempo igual a resistência vezes corrente. Ok. Então energia a gente viu que é dado por massa, comprimento ao quadrado, tempo elevado a menos 2, corrente é I, na grandeza fundamental, corrente é I, intervalo de tempo é tempo, que é T. Aí vem a grandeza desejada e corrente elétrica que também que é I. Então como é que fica a resistência? M vezes comprimento, L, tá sozinho aqui, vai ficar L ao quadrado mesmo,
O tempo fica T, vai cortar aqui, T elevado a menos 1. E corrente elétrica vai ficar vezes I elevado a menos 2. Então tá aí a resistência em função das grandezas fundamentais. Coeficiente de atrito. Bom, coeficiente de atrito a gente sabe que aparece naquela forma, né? A força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal, mas vamos pegar uma situação aqui que seja o próprio peso. Que seja o próprio peso. Então a gente vai ter aqui força de atrito aliás, vamos fazer melhor. É bom que eu relembro aqui uma propriedade. Vamos pegar a situação de um plano inclinado. Θ. Aí aqui a gente tem o peso, a normal. Aí teremos, se tiver equilíbrio estático, né? Aí força de atrito. Beleza, a gente vai ter que decompor o peso, né? Para ficar aqui a componente Y, aqui a componente X. E aqui o ângulo θ. Nesse caso, olha como é que fica a força de atrito. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Sendo que a normal é igual a P de Y. E P de Y é cosseno de θ vezes o peso. Então vamos lá calcular as dimensões do coeficiente de atrito. Cosseno de θ vezes peso. Olha só, como eu falei, uma constante não possui unidades, é adimensional. No caso cosseno de θ, qualquer que seja um ângulo, é um número puro. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E só, não tem unidade. É só isso que a gente escreve. Por exemplo, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Só isso, é um número puro. Então, o cosseno aí é uma constante. Então, desaparece da nossa conta. Então, a unidade de força de atrito fica apenas em função. Aqui, ó. É o produto da unidade de coeficiente de atrito e do peso. Isso aqui tudo dá 1, que é constante. Acontece que força de atrito é dada em Newton, é a unidade de força. Peso também é dado em Newton, que é a unidade de força. Então, força de atrito e peso, ambos têm as mesmas unidades. Então, se eu dividir um pelo outro, vai dar tudo 1. Então, nesse caso, eu tenho que... O que significa que o coeficiente de atrito é uma constante, certo? Colocando em função das grandezas fundamentais, fica m elevado a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado a zero. Pode reparar, todo problema de física, quando é dado o coeficiente de atrito, não existe unidade, né? Quando dá força, ele diz, seja força
5 newtons, a massa de 2 kg, velocidade 3 metros por segundo. Mas quando ele dá o coeficiente de atrito, ele dá o coeficiente de atrito assim, 0,2. E só. Aqui que deveria vir a unidade, não tem, porque é uma constante. É adimensional. Ok? Carga elétrica. A gente resolveu logo acima, né? Carga elétrica. Carga elétrica aparece na equação da corrente, que é carga, intervalo de tempo. Então, carga I vezes intervalo de tempo. Então, unidade de carga. Carga elétrica, que é dada em Coulomb, é I vezes T. Corrente, unidade da corrente vezes o tempo, unidade de tempo. Campo magnético. Campo magnético, a gente precisa aqui lembrar de alguma equação que a gente conheça que apareça o campo magnético em função de umas grandezas que a gente conhece. Bom, eu estou pensando aqui naquela que diz o raio de curva de uma carga elétrica imersa no campo magnético com determinada velocidade, que é dada por m v sobre q vezes b. Então, arrumando aqui a conta, eu tenho que a grandeza do campo magnético é a unidade de massa vezes unidade de velocidade sobre carga vezes o raio de curva. Ó, massa, a grandeza fundamental é m, velocidade é a unidade de comprimento por unidade de tempo sobre carga elétrica, que a gente acabou de ver, que é I, unidade de corrente vezes unidade de tempo, vezes raio. Raio é comprimento, é unidade de distância de comprimento, L. M vezes, bom, aqui o L vai anular, T elevado a menos 2 vezes I elevado a menos 1. Bom, tem outra fórmula, né? A fórmula da força magnética, que é Q, V, B. E tem o seno, né? O seno entre o campo e a velocidade. Mas ele vai desaparecer na conta das unidades. Olha. Seria uma outra forma de achar as unidades do campo magnético. Força, grandeza, unidade de força, carga, velocidade e campo. O seno não vai aparecer, é um número puro, é dimensional, não aparece. Força, a gente viu que é massa e aceleração, que é unidade de comprimento sobre unidade de tempo ao quadrado. É igual de carga, que é I vezes T, velocidade, que é comprimento vezes sobre tempo, e o campo, que é a grandeza desejada. Aqui, ó, ele se anula.
Aqui também, ó, se anula. E temos isso. Que o campo magnético é grandeza de massa, unidade de massa, tempo elevado a -2, vezes unidade de corrente elevado a -1. Ok? Então tá aí toda a nossa aula. Então eu espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo estou pensando em trazer mais exercícios, tá? Então espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.